Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho e Vibração em Passe das quintas-feiras. E nós damos assim continuidade ao nosso módulo de palestras sobre o livro Fonte Viva, deu um branco aqui, normal. Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje o tema será Servir e Marchar. Esse tema vai ser ministrado pelo nosso amigo Tadeu Borsato, assim como ele fará também a leitura do Evangelho e da mensagem. A prece inicial e final será feita pelo Sérgio Soares, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós já possamos fechar os nossos olhos, já ir nos ligando a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga, vinda da Mansão da Paz, da Capela do Amor, vinda também do Hospital Alvorada, deixando assim com que toda essa atmosfera já preparada por essa espiritualidade possa nos envolver e assim possamos estar cada vez mais receptivos a todas essas energias de amor que todos esses irmãos espirituais destinam a cada um de nós na noite de hoje. E que tenhamos assim um excelente trabalho. Caros amigos, irmãos em Cristo, que bom estarmos aqui na noite de hoje. Cada um traz aqui a sua necessidade, ou seja, um conforto para o coração, perseverança, em busca de perseverança, de paz, de energia. Então, humildemente vos peço, abram o coração, deixem-se envolver por esses abnegados irmãos que aqui estão, que são sabedores das nossas necessidades. Converse com eles, estabeleça um laço, da mesma maneira que as palavras que venham a ser trazidas pelo nosso amigo Tadeu possam acalentar o nosso coração, nos trazer esperança, nos direcionar o nosso caminho. Que esse momento seja um momento de paz, de luz e de harmonia. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E hoje nós vamos falar do capítulo 52 do livro Fonte Viva, esse item Servir e Marchar. E desse mesmo livro, a mensagem de hoje, através da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, diz assim: se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço da aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. E do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos diz assim: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria
dá-lhe a percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. E ele termina dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Muito bem, entrando no tema do livro, a primeira impressão que eu tive entrando nesse tema, servir e marchar, até nos parece que Emmanuel está nos chamando para nos juntarmos a algum exército e marcharmos junto a alguma fileira de soldados. Mas, na verdade, é exatamente isso que Emmanuel está nos chamando, porque ele está nos pedindo para servirmos ao próximo, que nos está mais próximo, através da caridade, e marchar junto com a humanidade, rumo àquela perfeição relativa que possamos conseguir. Então, e o próprio Espírito Emmanuel, ele diz que várias dificuldades para que possamos servir na caridade ao próximo sempre nos apresentarão. E aí, até no Evangelho, disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar essas suas más inclinações. Então, Joana de Ângeles, ela nos traz que a origem desses conflitos, dessas más inclinações, elas estão arquivadas no nosso inconsciente, resultante dessas múltiplas vidas que nós já passamos em diversas encarnações, indicando causas de duas naturezas para essas más inclinações. Aquelas experiências não assimiladas e adormecidas na vida passada, e também aquelas ambições insatisfeitas, frustradas. Então, é certo que, quando renascemos novamente, onde nos é a melhor forma do nosso processo de evolução, mas como também nenhum de nós volta à Terra para sofrer, senão para reparar, para adquirir novas experiências, para desenvolver aptidões e para crescer internamente. Então, todas essas dificuldades, esses empecilhos que nós nos defrontamos, fazem parte dessa nossa proposta de aprendizado. E justamente nessa proposta de aprendizado, nós deveremos nos libertar dessas más inclinações. Mas, mesmo defrontando por toda a espécie de dificuldade, nós devemos seguir em frente, marchando, oferecendo ao serviço da perfeição tudo aquilo que possuímos de nobre, de belo, de útil. Portanto, nós devemos nos comprometer a desfazer aqueles padrões antigos que nós temos, adquirir novas maneiras de pensar, assumir o controle de si mesmo, buscar a conscientização, a perseverança e combater principalmente o orgulho e o egoísmo, que todos eles são presentes nesses ressentimentos, nos ciúmes, na inveja, e sabendo que isso fará parte do nosso exercício diário. E esse exercício diário fará com que nos libertemos desses vícios gradativamente. E, olhando a carta de Paulo de Tarso aos Filipenses, e ele diz algo extremamente importante. Ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho.
É o tipo de frase que a gente tem que colocar na porta da geladeira. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Porque se isso não servir para você evoluir moralmente, pelo menos você vai servir para regime. Então aí você vai moderar. Mas a gente observa que muitas pessoas dizem que gostariam de ajudar. Que gostariam de ajudar em a determinada obra, mas sempre colocam condições que consideram como a impossibilidade. Eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, mas sempre existe aquele mas. Aquele mas em que tira a vontade, aquele mas em que te leva para ficar na acomodação, na tranquilidade. E essa frase de Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho, tem um significado muito mais profundo daquilo que parece à primeira vista. Porque nós podemos entender que o contentamento com o que eu tenho não é apenas no sentido do que aquilo que tenho me basta, mas dizer também, aquilo que eu possuo é suficiente para mim e é o que eu posso oferecer. Aí muda de figura. Porque eu posso usar em favor de todos aqueles que precisam, não só em relação aos meus bens materiais, mas em relação às inúmeras possibilidades que descobrimos em nós mesmos. Sair da preguiça e buscar as possibilidades que você tem para servir. Então, é justamente quando nós temos sinceramente a proposta de servir. Paulo de Tarso, ele estando preso em Roma, e na carta que ele escreveu aos Filipenses, ele procura levantar o ânimo dos seus amigos, estimulando-os à luta, demonstrando serenidade e força, mas doando a eles o que era possível que ele tinha naquele momento. Ele estava preso, ele não tinha bens materiais nenhum. Mas mesmo em outras ocasiões, ele nunca deixou de cooperar com os amigos, doando sempre a sua riqueza interior, que ele já havia conquistado. Animando sempre os seus amigos ao trabalho com ele e à prática do bem para com todos. Mas muitas pessoas se lamentam que não podem fazer o bem, tudo aquilo que gostaria, porque não têm os recursos materiais, não têm os recursos financeiros, porque consideram que só com o recurso financeiro é que se pode servir. Lei do engano. Não é preciso termos riqueza, fortuna ou títulos para poder auxiliar. Nós não devemos ficar inativos por causa disso. Nós precisamos apenas da boa vontade, porque aquele que deseja ser útil sempre encontra o meio de fazê-lo. Basta procurar, que encontrará, pois há uma só pessoa, não há uma só pessoa que, no gozo das suas faculdades, não possa prestar um serviço, consolar, amenizar o sofrimento físico ou moral. Quantas vezes não somos procurados simplesmente para ouvir? Se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, então nós devemos mais ouvir do que falar. Quantas pessoas não precisam de um ouvido amigo para poder externar a sua dificuldade? Quão bem faz isso para aquele que consegue tirar de dentro da sua aflição e o próximo que o recebe também faz um bem. Então, nessa falta do recurso financeiro, as pessoas, não será que as pessoas não possuem um pouco do seu esforço? Será que eles não têm um pouco de tempo? Um pouco do seu repouso? Será que não pode sair da sua comodidade para oferecer um pouco aos outros? Isso também é servir. Aquelas instituições que abrigam os idosos, que abrigam as crianças,
Os hospitais sempre estão precisando de voluntários. Sempre precisa de alguém, uma mão amiga que possa ajudá-los. E sabendo se organizar. Então, a pessoa que deseja servir, ela pode doar um pouco do seu tempo. É o bem mais precioso que nós temos. É o tempo. É o tempo que Deus nos deu nessa encarnação para que pudéssemos evoluir, para que pudéssemos servir, marchando junto com a humanidade. Será que não temos um pouco de tempo? Não é preciso esperar pelas outras pessoas para começar. Se já despertamos, se já dentro de nós despertamos essa necessidade de cooperação, justamente embalados pelo ensino de Jesus, basta que nos coloquemos à disposição para sermos instrumentos úteis para a execução dessa tarefa. E se observarmos atentamente, nós veremos a cooperação, o auxílio, que existem nas menores manifestações da natureza. Já pararam para olhar, com detalhes, como se processa a natureza? Ela é uma mestra exemplar. A sua lição de serviço desinteressado, paciência, perseverança, nós percebemos todos os dias. Nós já percebemos que as flores oferecem o perfume, o colorido. As árvores nos proporcionam a sombra, o calor. Isso é serviço desinteressado. Aquela semente que colocamos na terra, no seio da terra, ao se espreguiçar na época de vida, ela estende seus brotos que se tornarão alimento. Paciência e perseverança. O exemplo da natureza está aí. A pessoa que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra muitos recursos dentro de si, na mesma solução de todos os problemas. Aquele que aprende a servir sabe reduzir as dificuldades do caminho, buscando novos trilhos, novos acessos. E nós, na verdade, recebemos proporcionalmente tudo aquilo que doamos. E à medida que nós auxiliamos espontaneamente, nos fortalecemos para sermos úteis e servirmos cada vez mais. Quem serve, prossegue na marcha, não estaciona. E por isso, não podemos perder tempo com as inutilidades, pois quem sente e age com Jesus vive feliz e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Nós estamos no mundo para nos elevar na hierarquia espiritual. Sim, nós estamos buscando a cada encarnação a nossa evolução. Então, e essa evolução, o Espírito Emmanuel diz que é obra de suor, persistência e sacrifício. E o aprendizado, ele requer esforço, paciência e muito trabalho. E por que não? Cada prova passada, cada dificuldade enfrentada é um salto na nossa elevação espiritual. Então nós devemos prosseguir marchando, mesmo diante das dificuldades intelectuais e morais de toda sorte. E diante da luta nós devemos desenvolver a fé. Diante dessas nossas dificuldades, é bastante possível que em algum momento nós possamos nos sentirmos sozinhos, sentindo falta daquele amigo próximo. Mas mesmo assim, nós devemos entender que essa hora é a hora de mais nós compreendermos as dificuldades dos outros. Se eu passo essa aflição, o outro também pode estar passando. Se eu sinto esse problema em mim, eu vou conseguir compreender a dificuldade do outro. Isso é aprendizado.
É quando nós devemos ser amigo também daqueles que nos faltaram no momento da nossa turbulência. Por que não? O próprio Cristo passou por esses momentos, e mesmo assim ele perdoou todos, pois ele sabia exatamente com quem ele ia conviver. E hoje, nós temos também a consciência pelo estudo da doutrina espírita, nós temos a consciência de com quem nós convivemos, que são espíritos tal qual nós, endividados do passado, tal qual nós, inseguros, e nas horas dos testemunhos de enxergar a fidelidade fraternal, exatamente como nós. Portanto, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, nós devemos ter tolerância, solidariedade e trabalho. E o aprendizado dessas ações de servir e marchar são os reflexos da fixação das conquistas psicológicas e intelectuais, abrindo o campo para a caridade fraternal. E a caridade, na verdade, é o amor na sua expressão mais elevada, que para ser real exige a iluminação de quem a pratica. Sem dúvida, a iluminação de quem pratica a caridade vem dos ensinamentos de Jesus, vem do Evangelho que nós estudamos. Portanto, o ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar tudo aquilo que se gosta, a repartir com todos as alegrias e as esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno ao ser existencial que somos nós, que agora pode fazer tudo aquilo que Jesus realizou identificando-se com Deus. O trabalho de qualquer natureza, quando enobrecido pelos sentimentos, é o próprio amor em atividade. Pode ser realizado em caráter beneficente, sem aquela remuneração habitual, até mesmo sem a gratidão ou sem a simpatia, mas feito com resignação, com abnegação. E nesse tempo de execução, nós vamos nos encontrar conosco mesmo, desenvolvendo os valores reais para o nosso espírito, compreendendo que servir é meta existencial e amar é dever de libertação do ego em constante transformação. Então, meus amigos, que possamos continuar marchando rumo a essa perfeição relativa que almejamos todos e servindo durante essa jornada. E que Jesus nos abençoe. E assim, dessa maneira, vamos já nos ligando a todas essas equipes vindas da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, vinda da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, também vinda do Hospital Alvorada, essas equipes de médicos, religiosos e educadores que se congregam no nosso salão nesse instante, nos envolvendo em toda essa atmosfera de amor, de paz, de acolhimento e de amparo. E assim os médiuns já vão se colocando numa postura de captação dessas energias salutares, que já adredemente foram preparadas na espiritualidade, indo de acordo com as nossas necessidades, sejam elas físicas, psíquicas ou emocionais. E desta forma nós damos início
a terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali é trabalhado ainda de maneira mais intensa a nossa ligação com o mais alto, a nossa capacidade de absorvermos as energias salutares que tanto necessitamos. E essa energia desce e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali as equipes de psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroy, juntamente com equipes do Dr. Inácio Ferreira, trabalham intensamente toda a nossa casa mental. Primeiramente numa asepsia, numa limpeza dos nossos pensamentos, para na sequência trabalhar assim todo o nosso pensar, nos incentivando, nos inspirando a um pensar mais positivo, mais otimista, abrindo os nossos olhos espirituais para toda oportunidade de crescimento que a vida nos oferta. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, onde todo o nosso aparelho respiratório nesse instante vai sendo trabalhado, assim como a glândula da tireoide, o nosso aparelho fonador. Toda essa região vai sendo trabalhada e vai sendo ministrado assim toda essa medicação espiritual que vai deixando a nossa respiração mais leve, mais tranquila. O ato de inspirar e expirar vai se tornando cada vez mais harmônico e vai nos dando assim tranquilidade e serenidade. E dessa forma, essa energia desce até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde as equipes dos religiosos, das servas de Clara e de Maria, as irmãs de caridade, jesuítas, franciscanos, espíritos espíritas, vão trabalhando intensamente o campo das nossas emoções, fortalecendo os bons sentimentos, os sentimentos positivos, que vão harmonizando todo esse campo emocional, nos trazendo leveza, nos trazendo tranquilidade e serenidade. E essa energia desce até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, onde as equipes médicas, coordenadas pelo Dr. Maurício Silveira, vão trabalhando todo o nosso aparelho gastrointestinal, fazendo primeiramente essa limpeza, essa asepsia, retirando todo o acúmulo de energia que porventura tem ali ficado e colocando uma renovação energética nesse aparelho, trabalhando assim novas energias, trazendo harmonia, trazendo um bom funcionamento para essa região tão importante do nosso corpo físico. E essa energia agora é direcionada ao centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, onde as equipes de geneticistas ligados à doutora Mitsue vão ali trabalhando todo o nosso sistema hematológico, linfático, imunológico, trabalhando intensamente as defesas tanto espirituais quanto orgânicas do nosso organismo. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, que fica na altura do nosso ventre, onde ali as equipes da doutora Carmen Braga trabalham todo o aparelho genésico, assim como também trabalhando as nossas forças co-criadoras, direcionando elas para a criação do bom, do belo. E assim essa energia agora vai sendo direcionada para o centro de força básico, na base da nossa coluna,
toda a nossa coluna vertebral nesse instante vai sendo trabalhada, assim como os membros inferiores e superiores. E toda essa energia medicamentosa nesse instante nos envolve por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar agora os nossos lares, sendo iluminados por essa mesma luz, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo tranquilidade para a nossa casa. Mentalizando também os nossos locais de trabalho, essa mesma luz sendo iluminada, essa mesma luz sendo trazida, iluminando todo esse ambiente, trabalhando ali a cooperação. E nesse instante, aproveitando esse ensejo, mentalizando os nomes colocados nas urnas, de encarnados e desencarnados, mentalizando aquela pessoa, pode ser um familiar, um conhecido, um amigo, para que nesse instante essa pessoa seja envolvida em toda essa luz, em toda essa harmonia, em todas essas energias positivas e benfazejas, trazendo assim esse equilíbrio e essa paz no coração. E retornando o nosso pensamento no nosso salão, nós assim agradecemos a todas essas energias que foram ministradas através do passe, agradecemos a todo o amparo que a espiritualidade amiga, que os mentores amigos forneceram para cada um de nós nessa ocasião. E agradecendo acima de tudo a Jesus, que nos ampara a todos os momentos das nossas vidas. E dando continuidade assim ao nosso trabalho, vamos acompanhando a Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Aí então, queridos amigos, vamos mantendo essa vibração positiva, essa energia salutar, que envolve todo o nosso ambiente, envolve cada um de nós. E vamos nos alinhando às equipes responsáveis pela magnetização das nossas águas. São eles os farmacêuticos, os físicos, os químicos, os biólogos, os técnicos, que vão buscando na natureza todos os produtos necessários para transformar a nossa água num elixir. Então são cascas de árvores, pólen de flores, pétalas de flores, folhas, raízes, que são maceradas e sintetizadas nos laboratórios do Hospital Alvorada. E nesse instante, cada uma das nossas águas recebe a medicação necessária. E as equipes sugerem que essas águas sejam bebidas 2 vezes ao dia, pela manhã e antes de deitar. Sempre com um pensamento de gratidão, um pensamento de esperança, um pensamento de alegria, de confiança, de que estamos sendo cuidados pela espiritualidade, estamos sendo amparados por essa espiritualidade amiga. Façamos essa ingestão desta água com muita disciplina e muito respeito, agradecendo sempre ao médico de todas as dores, o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Como é bom receber, não é mesmo? E tanto recebemos na noite de hoje. Forças de paz, de harmonia, de perseverança para seguir adiante, de energia.
E diante de tanto que recebemos, justo e necessário é agradecer. Elevemos então o pensamento a um tanto mais em agradecimento ao Mestre e amigo Jesus, a todos os irmãos espirituais que nos envolveram na noite de hoje e continuarão envolvendo durante a semana. Mesmo que a nossa consciência não consiga perceber aquilo que recebemos, isso se fará presente durante a semana. Tenhamos fé, tenhamos perseverança, tenhamos força para seguir adiante. Que essa semana transcorra na mais pura harmonia, na mais pura paz, e o retorno aos nossos lares também se faça nessa paz do Cristo. Muita luz e muita paz a todos. Que assim seja. E nos nossos recados finais, 2 recados na noite de hoje. Primeiramente, o nosso convite, semanal para a prática do Evangelho no Lar. Essa prática que é tão importante para trazer harmonia para os nossos lares, para nós mesmos. Então, a gente sempre salienta aqui a importância do Evangelho no Lar, principalmente nos dias de hoje que nós vivemos, dias de transição, dias turbulentos, que nós possamos ter no nosso lar esse santuário de paz, de tranquilidade. Então, que se faz sempre necessário essa prática do Evangelho do Lar, uma vez por semana, no máximo 30 minutos, fazendo uma leitura do Evangelho, fazendo breves comentários e depois fazendo uma vibração pelo nosso lar, pela nossa família e por nós. E o segundo recado, pessoal, a nossa assistência social, ela está pedindo um voluntário médico clínico geral de atendimento aos sábados pela manhã, das 8h30 da manhã às 11 horas, uma vez por mês. Então, quem conhecer algum médico clínico geral que tem essa disponibilidade, pode indicar, por gentileza, entrar em contato aqui com a Casa de Paz e Amor, na livraria, ou pelo telefone 2296-8080. Então, repetindo o telefone, 2296-8080, ou pelo e-mail, livraria@pazeamor.org. Repetindo, tá? E-mail, livraria@pazeamor.org. Então, quem souber de um médico clínico geral para o atendimento na assistência social, por favor, nos indique que a nossa assistência está precisando. Um excelente final de semana a todos, muita paz e que Jesus abençoe a cada um de vocês.